Tá. Aí a Betsy, dá uma palhinha aí de espanhol, Betsy, para a gente testar, para ver se está traduzindo aqui a ferramenta, por favor. Hola, listo ya, ahora sí. No sé por qué no me estaba funcionando la cámara. ¿Cómo están? Estamos todos bem, você? Ay, muy bien, excelente, gracias a Dios. Deixa eu... Betsy, a gente está configurando o sistema Teams tiene uma forma de fazer tradução automática, né, do idioma espanhol para o português. Ah, bueno, perfecto. Sí. Yo estaba pensando, yo entenderlos a ustedes, está bien, pero con que ustedes me entiendan a mí, está perfecto. Para vocês, está tranquilo? Tobias, Sueli, Mariana, Alexia, conseguiram aí? Depois os demais a gente vai... Deu certinho. Aí sim, isso aí. Vocês alteram aí do espanhol, né? Ajusta o espanhol para o português e aí vai estar traduzindo aí. Deixa eu fazer a apresentação, Betsy. Acá nós tínhamos uma participação de Tiago Diniz, Alexia, Sueli, Mariana e Tobias. Todos os membros são da empresa Vale. Eu conozco a empresa Vale em Brasil. La he escuchado en algún momento, pero no la conozco muy bien. Ah. Ahí estuve como mirando de que es como de la industria de la minería, ¿sí? Sí. Metales. Estuve investigando. Ah, quem sabe, gente, a Betsy é a engenheira industrial, sim? Industrial, sim. Sim, então, se tem no currículo, envia para as pessoas que estão acá e você em algum momento vem para o Brasil. Ojalá, sí. Yo estuve en algún momento, pero quiero volver. Bueno. Tiago, tranquilo? Vamos poder seguir? Pessoal? Vamos embora. Então, show. Eu invitei a Betsy, né, eu convidei a Betsy para poder estar participando com a gente hoje. Betsy, vou falar bem tranquilo, bem pausado, né, para você também poder aprender o português. Tá bem. A Betsy, ela, além de tudo, ela é aluna da minha esposa, né? É aluna de idiomas. A gente conheceu a Ariane, a minha esposa chama-se Ariane, e conheceu ela, né? Acho que já tem o quê? 2, 3 meses, Betsy? Por allí, sim, já casi. Sim. E aí, nós, né, nessa conexão, a gente ficou sabendo que a Betsy também, além de tudo, ela ministra treinamentos na Colômbia. A Betsy, você mora na Colômbia hoje, né, em Cartagena. Né, então, além de tudo, né, do segmento, do currículo dela, vou abrir um pouco depois da nossa imagem aqui para compartilhar com vocês. Ela atua muito diretamente voltada a treinamento e capacitação. E hoje é um tema que a gente vai falar aqui no nosso encontro, sobre capacitação, e vocês vão poder discorrer, fazer perguntas, né, tirar dúvidas, né, e a gente poder fazer essa troca. E eu estou muito curioso, porque eu gostaria muito de saber como é a capacitação na Colômbia. Tá? Então, fica muito à vontade aí da gente poder participar junto e a gente ter esse encontro e ter essa troca. Eu expliquei para a Betsy que um dos propósitos do Ikigai, vou compartilhar a tela com vocês, é justamente gerar essa troca. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim, né? Uhum. Eu vou ter que começar a pensar em traduzir isso aqui para outros idiomas logo, inglês, espanhol, japonês. Né? Porque geralmente a gente fala muito sobre esse bate-papo, Lean, Kaizen, treinamentos, porque o que é comum para grande parte das pessoas que participam do Ikigai é
é o amor em compartilhar conhecimentos, é o amor em compartilhar experiência, é a paixão em desenvolver pessoas, é a capacitação que bate forte aqui no nosso sangue, tá? Então, isso é comum para todos nós. Tá? Então, eu desejo a todos aí boas-vindas, sejam bem-vindos para o nosso encontro. Né? Queria que tivesse muitas pessoas, mas a gente vai fazer o vídeo e aí depois a gente vai compartilhar os links aí com outras pessoas para poder assistir esse bate-papo. Não sei se essa palavra já enraizou ou não. Já está comum para vocês o que é Ikigai? Já está Sí, batido? ya la investigué y ya me contaste también. Tá Eu mandei, presente no nosso dia a dia, né? eu mandei para a Betsy o significado da palavra, mandei o link do nosso canal no YouTube para ela poder ver também, de pesquisar o que significa o Ikigai. E hoje está a nossa amiga aí, senhorita Cabaleiro, para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a capacitação de pessoas. Aqui um pouquinho da descrição dela, ela é profissional no âmbito de engenharia industrial, especialista em gestão sênior, especialista em gestão de talentos humanos em empresas de grande consumo e varejo. Olha que bacana. Tá? Então, hoje vamos ouvir um pouquinho dessa experiência que a Betsy traz para a gente e vai poder compartilhar com nós outros. Então, vocês se arranham no espanhol hoje, gente, né, se vira no portunhol, Un né? portoñol, sí, hoy les voy a enseñar portoñol. Betsy, é um prazer ter você com a gente, conosco. É um prazer ouvir você, a sua experiência, né, seja na indústria, né, nessa questão que tá muito ligada ao seu currículo, né? Acho que você tem muita experiência para poder compartilhar com a gente e vai ser um prazer poder ouvi-la, tá? Então já vou deixar de entrada para você fazer a sua apresentação, falar um Acá. pouquinho da sua trajetória, e aí se precisar a gente se enroscar aqui, eu entro para ajudar, tá? Mas aí o pessoal fica à vontade de fazer as perguntas, de poder fazer os questionamentos, perguntas e compartilhar aí também a impressão de vocês, tá bom? Vamos lá? Betsy, tá com você. Felicitaciones por el español. Lo estás haciendo muy bien. André, bueno, a todos un gusto. Realmente para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco la invitación. Realmente es muy chévere poder tener vínculo con personas de otros lugares. Creo que es una oportunidad linda también, no solo para contarles de mí y de lo que hacemos en Colombia, sino también de poder aprender de todos ustedes. Entonces, bueno, yo creo que a disfrutarnos este espacio y aquí estoy para lo que pueda pues compartirles. Muito bom. Bueno, de mí, pues me dijiste que les contara de mi trayectoria. Bueno, listo. André ya les contó, soy ingeniera industrial de profesión. Aquí en Colombia es una carrera orientada, pues, o digamos de las más completas en el sentido de que las personas que estudian ingeniería industrial pueden desempeñarse en áreas administrativas, en logística, en producción, en talento humano, como es el área donde yo finalmente estoy trabajando. Empecé a trabajar en la industria de alimentos, tuve la oportunidad de trabajar con empresas de manufactura y luego ya he estado pues en los últimos años trabajando en retail con una empresa muy grande para este país que incluso tiene conexión con Pau de Azúcar en Brasil, entonces fue una experiencia muy grande. Luego he estado, pues también estuve antes trabajando en el sector de venta directa con una compañía que ustedes deben conocer en Brasil, Avon, que es una empresa de cosméticos y de productos de consumo masivo. Entonces, pues digamos que ha sido una experiencia muy interesante para mí y siempre he estado pues en el área de talento humano, en entrenamiento de ventas,
acompañando a las personas en esos procesos de adaptación y de cultura en la organización. Entonces, pues le decía a André, yo quiero contarles muchas cosas, pero seguro también tengo mucho que aprender de ustedes también. Vocês perceberam que ela tem uma experiência em vários âmbitos profissionais, né, gente? Sí. Questão do varejo, ela citou, questão da indústria, de processo de manufatura, ela citou também. Então, a gente tem que explorar esse momento agora aqui. Eu vi um pouquinho da questão de capacitação, tá? A Beth, também você tem um material, ela vai poder abrir aqui para a gente, ela vai compartilhar. Tú Mas antes, compartes, tú vas a compartir. você prefere que eu compartilhe? Sim? Yo sí te pido porfa, porque no sé por qué no me está dejando, me dice que no me permite, sino solo los Deixa organizados. eu... Tá, não, Creo deixa eu que ver no, aqui. creo que no tengo permiso. Então, a gente arruma um jeito de permitir. Aqui para mim, deixa eu ver se eu consigo te dar o acesso à permissão de compartilhar, Betsy. Ok. Tem uma opção aí, André, que é compartilhar para pessoas fora da organização. Eu estou vendo aqui, nos 3 pontinhos, Três tornar um pontinhos apresentador. dela. Isso, tornar um apresentador. Isso. Betsy, agora eu consegui te dar a posição de poder compartilhar agora o conteúdo. Antes, gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Já deixa no chat, de repente não quer perguntar aqui, deixa no chat, a gente vai conectando com a Beth. Como ela vai apresentar algum conteúdo, a imagem nossa, então eu vou estar meio que auxiliando a Beth aqui na questão das perguntas. Tá? Então, Beth, você já tem o controle? Fica... já está ahí está. Sim, está. Todos estão vendo? Sí, ¿todos ven? Sí, sí. Sim. Ok. No sé, porque... Não, a gente estava vendo. Allí. Sí. Ok, bueno. No me está permitiendo verlos en Teams. Si algo tú me cuentas, si hay alguna pregunta o algo, porque no me deja solo ver mi pantalla. Listo, bueno, entonces, hablábamos con André de, bueno, qué traerles y qué contarles, y un tema bien importante es por qué debemos capacitar a las personas. Es decir, es un tema que a mí me encanta mucho y que en las organizaciones, y es un tema que no solo es para la parte empresarial, sino para todo, para la vida. Uno necesita capacitar. Entonces, la idea de poder en este espacio es poder responder a ese interrogante y que entre todos vayamos construyendo. ¿Listo? Creo que listo. Okay. Bueno, ¿por qué es importante? Yo pienso que aquí yo les traje una definición, pero básicamente desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido y he compartido, la formación es la ruta, el camino más interesante y ágil que nos permite desarrollar y mejorar habilidades. Son conocimientos que finalmente le entregan a la persona esa confianza de poder desarrollar sus capacidades, sus competencias. Muchas veces nos damos cuenta que las personas tienen talentos, pero que quizás no los han descubierto porque no han podido tener ese escenario donde pueda alguien enseñarles cómo hacer una nueva tarea, cómo asumir un nuevo reto. Entonces, cuando hablamos de capacitar a las personas, es decir, es la ruta que nos va a permitir poder potenciar ese rendimiento de las personas. Hay un tema bien importante aquí y creo que tiene que ver mucho con lo que ustedes han venido trabajando en este grupo, y es la productividad. Y siempre llevamos a que finalmente una persona que está capacitada va a ser que haya procesos mucho más productivos,
que finalmente esa estrategia de la organización se cumpla en la medida en que las personas que hacen parte de esa empresa o de ese proceso conozcan y tengan un mismo rumbo, un mismo objetivo. Muito bem. Deixa eu conectar aqui, Betsy, com o pessoal, Ok. tá? Algumas pessoas entraram agora Ah, ok. e deixa eu só alertar aqui, fazer o nosso... existe uma função aqui no Teams de repente você está com um pouco de dificuldade, né, Ok. da compreensão da questão do espanhol, do Ah, idioma. ok. Está bien. E aí, para essas pessoas que estão aí assistindo a gente, sejam bem-vindos, tá? Mas tem uma opção aqui no Teams. Se você clicar lá nos 3 pontinhos do mais, você vai lá no idiomas e fala, e aí você consegue conectar o idioma de quem está palestrando, traduzindo para o idioma local, né? Se você tiver com essa dificuldade. Tudo bem? Só me sinalizam aí. Captaram a dica? E aí você percebeu que na primeira entrada aqui, né, a nossa palestrante, ela é da Colômbia, para quem chegou aí, gente, tá? Só. Ela está falando um pouquinho da questão da capacitação e o quanto é importante capacitar pessoas. Você percebeu isso na fala dela? Questão de, não é só o fato de a gente olha para agregar valor no conhecimento, no saber. Isso traz rendimento, isso aumenta a produtividade, isso gera satisfação pessoal. Olha quanta coisa boa que a Beth está trazendo para a gente hoje aqui. Tá? Ficam à vontade de perguntar alguma coisa, tá bom? Inclusive, André, estamos desenvolvendo a habilidade do espanhol aqui, né? Isso aí, ó. Isso Lo aí para mim lo está haciendo muy bien, Andrés. Do espanhol, ela do português, e aí a gente Portoñol. essa troca é fantástica, entendeu? Muito bom, Betsy. Listo. Andrés, ¿es posible para ti ayudarme a compartir? Sim, Sí. eu compartilho. Gracias, sí. Para yo no perderlos a ustedes porque es como mejor. Já estou abrindo aqui o arquivo. Já está Perfecto. aparecendo? Sí, si lo puedes Ok. poner en modo presentación para Ok. eso. Perfecto, ahí está bien. Listo, bueno, entonces, para los que llegaron, mucho gusto. Mi nombre es Betsy Silva. Estamos conversando acerca de por qué es importante capacitar a las personas y hacíamos ahorita una introducción bueno, que finalmente es una ruta idónea o adecuada para poder desarrollar habilidades, conocimientos, explorar nuevas competencias en las personas y que finalmente esto nos va a llevar a potenciar rendimiento, eficiencia y eficacia en los procesos de la organización para poder cumplir esos objetivos estratégicos que tenemos en las empresas. Listo, Andrés. Yo traje acá un poco de poderles hablar de cuáles son esos beneficios, porque es importante, a veces hay empresas, aquí en Colombia, por ejemplo, en mi experiencia, he encontrado sectores o áreas de trabajo donde la capacitación a veces se ve como un tiempo perdido, como es que eso no va a permitir que yo ya cuente con un capital humano disponible para trabajar y suelen omitir esos procesos de capacitación, lo cual es un error porque finalmente hay unos beneficios. Si quieres, Andrés, sigamos, por favor, para conversar un poco acerca de esos beneficios. Les decía ahorita entonces hablamos de un desarrollo de habilidades, competencias y aptitudes, capacidades que están guardadas en las personas y que nosotros a través de un buen entrenamiento podemos desarrollar, podemos aprovechar, ¿cierto? Hay un punto importante y es la retención del talento humano en las organizaciones.
Hoy encontramos una gran oportunidad en poder retener a las personas en las empresas porque precisamente desde su llegada no les entregamos lo que verdaderamente necesitan, es decir, no los hacemos sentir cómodos, pero tampoco les enseñamos su labor. Y eso pasa que finalmente la persona no da un buen rendimiento, la empresa considera que no es el talento que necesitaban, pero finalmente no somos conscientes de que no estamos garantizando ese proceso adecuado de entrenamiento a las personas. Entonces, cuando capacito, estoy haciendo que la gente se quiera quedar conmigo, se quiera quedar en la empresa y que haya una movilidad laboral, es decir, que yo hoy entré a ocupar un cargo, pero que si yo conozco no solamente mi labor, sino los procesos generales de la organización, pueda ser un sucesor o la persona que pueda ir creciendo en la organización, ¿cierto? También hablamos de productividad, posicionamiento, es decir, si la empresa es productiva, si está dando los resultados, si se están cumpliendo las metas, vamos a tener un posicionamiento dentro del mercado, dentro de nuestro país, de nuestro sector. Y esto es muy importante, hablar de motivación y confianza. Cuando una persona se entrena, cuando una persona recibe acompañamiento, cuando conoce su labor, va a ser una persona mucho más segura para poder tomar decisiones ágiles que los necesitamos. Hoy los procesos son muy rápidos, pero una persona, la diferencia entre una persona que no conoce su rol y una que sí lo conoce es muy grande, porque si yo conozco, voy a tomar decisiones mucho más acertadas y mucho más ágiles en el tiempo. Y todo esto lo encierro en algo importante y es cuando yo logro todo esto en una organización, finalmente voy a ir al cumplimiento de esa estrategia y esos objetivos que tenemos en común. Entonces, esos son como los beneficios que quizás hoy muchas organizaciones no ven o no están poniendo en práctica y que finalmente los lleva a cometer muchos errores en el proceso de entrenamiento de quienes llegan o quienes ya están en la organización, porque el entrenamiento no es solamente para los nuevos. Sí. Cuando hacemos parte de las empresas, el entrenamiento debe ser continuo, debe ser permanente, porque el negocio cambia, porque los procesos cambian y deben ir en una mejora continua permanentemente. Y no nos podemos olvidar de que, no, ya llegó, ya lo enseñé y ya no. Esa persona es como una planta, tengo que seguir alimentándola, tengo que seguir nutriéndola para que pueda seguir creciendo. Entonces, aí, André, muito bom. Beth, eu gosto muito da questão dentro da estratégia, muitas vezes corporativa, apesar de que hoje, infelizmente, ainda existem muitas instituições, muitas empresas que não prezam, que não valorizam o processo de capacitação. Que tratam meio que capacitação meio que como uma perda de tempo, né? E não valorizam esse processo. Né, é como uma despesa, né? Como um custo. E na verdade é um investimento, né? Isso aumenta. Existem muitos estudos de como aumenta a produtividade quando você capacita pessoas, né? De acordo. Existe na Toyota, por exemplo, na Toyota, vou falar um pouco do aspecto da Toyota, Betsy. Quando foi para se definir o estudo do Dojo, que é um centro de treinamento de habilidade de desarrojo, né? O fiozinho que se puxou, né? Por onde veio esse caminho para desenvolver a estrutura do Dojo foi justamente a necessidade de aumentar a produtividade. De acordo. Sim. E aí eu gosto muito desse tema da questão estratégica que está por trás das corporações, de aumentar a retenção de talentos, de aumentar o desenvolvimento de habilidade e competência, de motivar e gerar confiança no empregado, né? Como é bom que ele... O que gera, né? De benefícios por parte do empregado, né? Muito bom. Que finalmente, André, esto nos permite, evita los reprocesos. Alguien que no conoce lo que debe hacer o a qué se dedica su empresa o cuál es la estrategia de la organización, va a ir por un lado distinto al que va a ir la organización. Entonces, eso que mencionas es súper importante. E complementando a fala tuas, né?
tem um tema que está sendo muito falado agora, que é segurança psicológica, né? Sem capacitação, muitas das vezes a gente não tem segurança psicológica para tomar determinadas decisões, né? Sim. Vocês percebem que o índice de reprovação, por exemplo, num teste de autoescola, para poder aprender a dirigir, muitas vezes ele é muito alto, né? Por quê? Porque as pessoas ainda elas sentem que elas não têm tanta habilidade assim, ou que elas não têm capacidade, competência, habilidade suficiente para poder dirigir um veículo, né? Então, quando a gente fala de capacitação, a gente está provendo a pessoa, né, uma capacidade maior de tomar decisões, melhores decisões, de ter um pouco mais de segurança psicológica para tomar determinadas decisões, né? Exato. É incrível a profundidade que isso tem dentro da indústria, né? O quanto que Exato. de benefícios, conforme a Betsy comentou, isso pode gerar, né? De acuerdo. Y va en todos los niveles, ¿no? A veces uno piensa que el entrenamiento es solo para niveles inferiores, pero el entrenamiento es para todo, para los directivos, para las Sim, personas que deben tomar decisiones complejas que cambien el rumbo de las uhum. organizaciones. Y muchas veces pensamos que ese nivel no requiere entrenamiento, no requiere acompañamiento, también lo necesitan. Sim, sim. Muito bom, com De certeza. acuerdo. Existe até um ditado popular, né, que até macaco cai do galho, né? Então, ou seja, é É, exato, e não é assim, às vezes a gente tem aquela falsa visão de que quem precisa ser treinado é só quem está chegando na empresa, né? As próprias estatísticas da Vale têm apresentado para a gente que não, né? Que as figuras que têm mais se envolvido nos últimos eventos são pessoas extremamente experientes, né? exatamente. Listo. A Sueli levantou a mão aí, André. Sí, hay una mano levantada. Isso. Oi, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos, Su. Sim. Legal. Bom estar com vocês. Eu estava na estrada e aí eu cheguei agora um pouco atrasada e eu queria fazer uma pergunta para a Betsy. É muito claro o papel, né, da capacitação e atuando no dojo é muito nítido para nós, né, como que eles absorvem esse conhecimento. Mas aí eu queria saber, na sua opinião, qual que é o papel da liderança e como que você enxerga, né? Às vezes, em algum momento, acaba sendo um desafio, né? E às vezes, durante as conduções dos treinamentos, nós escutamos muito assim, olha, o líder também vai passar no dojo, né? Então, eu queria ouvir de você, assim, com relação à liderança dentro desse processo de capacitação. Betsy, compreendeu a pergunta? Creo que me pregunta que cuál es como el papel de los líderes en Isso, este proceso. isso. Ele é processo, Que se vuelve un reto para los líderes todo garantizar el proceso de la capacitación, ¿sí? Isso. Ok, yo creo que incluso vamos a hablar un poquito adelante de esto, si me permites avanzar allí, Zule, para preciso es algo, esto creo que ya lo acabamos de reforzar, es una frase que les traje donde dice, siempre será una inversión rentable, la capacitación nunca será una pérdida de tiempo ni de recursos, siempre habrá forma de rentabilizarlo porque finalmente nos va a llevar a la productividad. Dale, Andrea, ayúdame, creo que en la siguiente viene esto que puedo bueno. Exatamente. con lo que voy a poder responderle aquí a Zuli. El papel del líder es fundamental. Digamos que finalmente, y es un gran reto, aquí en Colombia ha sido un gran reto poder involucrar a los líderes en los procesos de capacitación y seguramente ocurre en todas partes,
porque los líderes hoy tienen un rol importante de toma de decisiones, agilidad en los tiempos, y muchas veces no hay, digamos que ese tiempo siempre para poder acompañar, para poder desarrollar planes de capacitación. ¿Cuál es ese papel del líder? Actuar como un coach, es decir, debe el líder siempre lograr espacios de conversación para mejorar esas habilidades del equipo. Muchas veces no conocemos cuáles son esas habilidades que tiene nuestro equipo, porque simplemente contratamos a una persona y lo ubicamos en un rol, en una actividad, pero posiblemente esa persona tiene otras habilidades que nosotros no hemos descubierto o que no hemos potencializado. Esas conversaciones de poder retroalimentar cuando algo está bien, pero también cuando hay oportunidades de mejora, ayuda a que el proceso de capacitación sea continuo y logre los objetivos de la compañía. El líder también debe planear, dirigir, coordinar esas actividades de formación y desarrollo para su equipo. Es decir, no es un tema de recursos humanos solamente, y esto es algo que siempre he conversado en donde he tenido la oportunidad de acompañar este proceso. Esto no es de recursos humanos, es del líder, ese que está todos los días, ese que acompaña. Es decir, que voy a planear, cómo voy a garantizar que las personas que están en mi equipo conozcan de su hacer, de su trabajo, pero que también aprendan otras, porque hoy hay muchas formas de capacitar a las personas, no solamente internamente, hay otras formas. Y el líder, aquí aprovecho y creo que abajito está, pero me voy a adelantar un poco, y es esa autogestión que debemos modelar. Nosotros como líderes, o sea, un líder debe ser ejemplo de autogestión para su equipo. Mostrar que hay otras posibilidades de capacitarse. Dale, André. Motivar y gestionar el conocimiento de los miembros del equipo, todo el tiempo estar allí conectado, interesado, en formarse, en autoformarse para poder entregar ese conocimiento a las personas, ¿cierto? Dale, André. Desarrollar fortalezas de los miembros del equipo e identificar las áreas de mejora. Allí era lo que mencionaba al principio. Quizás a veces nos quedamos simplemente con el ejercicio de observación y decir que los resultados no se están dando, pero no estamos identificando cuáles son esas áreas que puedo mejorar en mis compañeros y en mi equipo para poder plantear cuál es ese plano, ese entrenamiento con el cual yo puedo cerrar esas brechas. No sé si me hago entender hasta ahí, André, porque sí, para los demás. Deixa eu perguntar aqui. A Beth está questionando se vocês estão entendendo até aqui os pontos que ela levantou, principalmente a Sueli que fez a pergunta. Sim, André, para mim fez muito sentido ela falando dessa importância, da importância do feedback, né? Disso não ser esporádico. Eu estou pontuando aqui, principalmente algumas coisas que eu entendi, mas essa questão de ter um retorno no sentido assim, quais são os pontos hoje que são pontos positivos, e aí usar isso até dentro da própria equipe é uma forma também, né, de reconhecer esse empregado, mas mostrar para ele dentro dessas conversas que acabam sendo mais rotineiras, mais dentro ali, não num prazo tão grande, aqueles pontos que ele precisa melhorar, né? Então, se eu sei onde eu quero chegar, né, fica muito mais fácil o caminho que eu preciso trilhar para alcançar esse objetivo. E o papel tem um líder muito grande dentro desse processo de gestão, Sem de dúvida. autogestão. Então, assim, esses pontos ela foi falando, eu consegui conectar assim, tá? Obrigada. Boa. Beth, tranquilo. Un resumen. ¿Todo bien? ¿Sí? Sim, tranquilo. Ok, perfecto. Eu tenho uma Listo. pergunta para fazer antes de você prosseguir aí, Beth. Sí. É sobre. Obviamente que a gente vai se deparar com líderes que não acreditam muito na capacitação, né? Que a gente tem líderes de todos os tipos. A minha pergunta é como engajar esse líder, sabe? Como mostrar para ele que isso é importante. Por exemplo, tem capacitações na nossa empresa que elas são meta de alguma meta específica que precisa ser atingida.
como engajar esse líder de modo a mostrar para ele que a capacitação é importante e não Sí, é uma meta somente, né? sí. ¿Quién me habló? O Tiago. Tiago, Tiago, mira, yo lo que he visto y ha funcionado muy bien en las organizaciones es los procesos de entrenamiento y capacitación deben estar conectados siempre con los directivos y dueños de los procesos. Hay una diferencia cuando nosotros, como responsables de la capacitación, hablamos el mismo idioma del negocio. Es decir, la forma en que yo le puedo decir a un líder que esto funciona es si le hablo del impacto que esto genera en su negocio o en su área de trabajo. Es decir, y hablamos entonces de indicadores de gestión. Las áreas, los negocios hablan de indicadores, sea ventas, sea productividad, sea ingresos, sea cuando tú hablas bajo el mismo idioma del negocio, tiene un impacto o un efecto diferente. Y lo que yo voy a hacer es decirle a la persona, mira, si yo hago esta capacitación, puedo estar impactando el conocimiento, pero el conocimiento me lleva a que esta persona va a tener nuevas habilidades para ser mejor comercial. Va a tener conocimiento para disminuir los reprocesos, hablando de un proceso de manufactura, porque hay errores que cuestan dinero. Si yo le enseño a una persona cómo hacer su labor, va a haber menos reprocesos que generan pérdidas a la organización. Cuando tú empiezas a hablar en términos de medición, de impacto, pienso que eso genera mayor conexión y compromiso de parte de los líderes. Si respondo a tu pregunta, Tiago. excelente, respondeu sim. Obrigado. Muito bom. Tem que fazer as conexões certas, né, para engajar Exato. mais esse líder, ok. E você vê que a Betsy, Tiago, ela citou muito a questão de ter a conexão com aquilo que faz sentido para a empresa. Por exemplo, estou treinando essa pessoa para reduzir o índice de reprovação de determinados itens e conectar isso, né? Você está aprendendo isso faz sentido por esse propósito, por isso que existe a necessidade de atingir essa competência, essa habilidade, por isso eu estou te treinando para você não gerar esse retrabalho, né? De acuerdo. Ahí que es importante, André y Tiago, que nosotros podamos hacerle seguimiento a esos procesos. Sí. Es decir, activamos la capacitación, el entrenamiento, pero hacemos evaluación, hacemos seguimiento y demostramos en el tiempo que está pasando con ese conocimiento y esa habilidad que se está adquiriendo. Si no lo podemos demostrar, siempre vamos a tener esa incredulidad, esa falta de credibilidad, de valor que tienen nuestros procesos en la empresa. Você citou, Beth, a necessidade de demonstrar, né? Isso seria, por exemplo, aí eu estou fazendo a pergunta para todo mundo, para a gente gerar o compartilhamento, né? Porque às vezes não fica claro para todos aqui o que é compartilhar, o que é demonstrar, né? Então, por exemplo, pode ser através de gráficos, KPIs, indicadores de performance, né? Demonstrar a evolução, né? O quanto que isso está gerando de aumento da maturidade das pessoas em relação a algum tipo de problema da área. E aí isso, como a Beth falou, isso aí não vai gerar a tal da incredulidade. Olha que palavra interessante que ela está usando. Incredulidade. Pô, será que tá melhorando mesmo? Isso aí não vai dar em nada. Para que fazer isso? É perda de tempo. Então, quando as pessoas veem o resultado disso, somado à evolução da empresa, ao ganho real, enfim, isso gera realmente a gente aumenta a fé naquilo que a gente de fato acredita que traz valor. Sí, eso si lo logramos en el tiempo, van a ser ellos los que nos busquen a nosotros para poder hacer los procesos de entrenamiento. Van a estar mucho más interesados en que estos procesos se vivan en sus equipos. Eu gosto também dessa palavra que você está usando na tela aí, Betsy, que é a questão de empoderar, de incentivar. Sí, hay que empoderar, incentivar, porque el líder acompaña, pero también debe empoderar, debe
llevar al equipo a que comprenda que la autogestión también hace parte de su formación. Hoy hay 1000 formas en que yo puedo seguir desarrollándome y es importante que los empleados o los equipos en general no se queden en la posición de que si la empresa o el líder no me da, yo no puedo seguir aprendiendo. Yo también debo gestionar mi conocimiento. A eso se refiere este punto. Listo, André. Boa. Minuto. Si quieres, Ok. continuamos allí. Listo. Algunos errores comunes que se presentan en los planes de capacitación. Sigamos, André. La falta de alineación del plan de capacitación con la estrategia de la empresa. Lo que no debe pasar es que yo construya un plan de capacitación desligado de esos objetivos organizacionales. Ahorita lo que hablábamos, si yo no le estoy apuntando a algo, ese plan de capacitación no va a tener la efectividad y el resultado que espero. Tiene que apuntarle a algo para poder sentir que es una inversión. ¿Sí? Otro de los errores comunes que se pueden cometer es considerar solo las necesidades de los líderes. Aquí hablamos de que los planes de capacitación no pueden ser una lista de pedidos, es decir, yo no puedo ir como el mesero al restaurante a decirle al líder, ¿tú qué necesitas? ¿Cierto? Porque no es solo lo que el líder necesita, es para dónde vamos como organización, para dónde vamos como equipo, y desde ahí nosotros convertirnos en esos asesores expertos en decir, para esto que tú me dices, para dónde vamos, podemos hacer esta estrategia, ¿cierto? Porque si nos quedamos en el pedido, puede pasar que el líder tenga simplemente un pedido, pero no le está apuntando realmente. Ahora, si ellos son los que conocen sus necesidades, claro, es un trabajo en equipo, pero podemos ir un poco más allá si nosotros conocemos los objetivos generales a los que les vamos a apuntar con el plan de capacitación. No considerar la formación como parte de la cultura organizacional. Cuando nosotros no inyectamos la necesidad de la formación como parte de esos pilares organizacionales, difícilmente la gente se va a conectar con nosotros. O sea, necesitamos que la gente comprenda que estar en esta organización requiere entrenamiento constante, requiere formación constante. Y a eso me refiero cuando es la cultura. Ustedes saben que, por ejemplo, las empresas trabajan mucho los valores corporativos. Entonces, en esta empresa somos apasionados, en esta empresa somos comprometidos, pero también debemos lograr que la empresa diga, en esta empresa también somos formadores, también nos entrenamos, también nos formamos, que eso haga parte del ADN de la organización, mejora mucho los resultados. Falta de claridad, ¿sí? Dale, André, ¿me ibas a decir algo? Está muy claro, está muy Sí. Claro. Súper. Bueno, me alegra mucho. Yo lamento si alguien de pronto no me está comprendiendo mi español muy bien. Sim, muito bem. E pessoal, está todo mundo compreendendo? Tem alguma pergunta? Estamos. Eu acho que isso é fundamental, né? Principalmente assim na Vale, né? Será que todo o plano de desenvolvimento do empregado, indiferente qual nível esteja, ele está realmente alinhado com a estratégia da empresa, sabe? Acho que isso que a Beth trouxe é importantíssimo, sabe? Ela está falando aqui, eu estou fazendo Não, várias reflexões assim em relação ao que a gente tem atualmente. Principalmente que a gente conta hoje com um modelo integrado de capacitação. E esse modelo integrado, será que a gente já está pensando nisso, né? Toda a trilha, todo o portfólio de treinamento que a gente possui hoje, será que efetivamente tem alguma conexão com essa estratégia? Tem vasta conexão com a transformação cultural, com a mudança de comportamento, enfim, né? eu vejo uma ausência de métricas hoje, Thiago, na própria Vale, que são esse item sobre a ausência de mecanismos de medição
do impacto que o treinamento gera, até para poder, Ok. né, até para poder exatamente dizer que se o treinamento está sendo eficiente ou não para o processo, né? Isso, boa, garoto. Eu acho que a gente pode evoluir muito no índice de métricas para verificar se aquilo, se essa pílula de treinamento, seja um dojo, seja qualquer outro conhecimento que a gente está atribuindo ao empregado, está surtindo efeito, cara. Porque senão a gente começa a dar medicamento para dor errada e isso acaba gerando muito desgaste para a empresa e perda efetiva de valores, né, em termos Boa, financeiros. boa. Toninho e Sueli levantaram a mão aí. Boa noite, tudo bem, gente? Antônio, e aí, como é que tá? Tudo bem. Uma das coisas que tem chamado muita atenção, eu tenho até compartilhado um pouco disso com o André sobre o que a Beth acabou de falar. A gente hoje começou a fazer um detalhamento maior de índices que estão trazendo números negativos, né, no caso, para o nosso trabalho. E a gente vê uma falha tão grande na liderança que aquele desespero para reduzir o quantitativo e falar que as coisas estão sendo repetitivas. Mas o que acontece? Aí fala assim, cara, vamos tirar aqui, sem entender a importância daquilo que está sendo entregue. E quando você faz o levantamento das principais coisas que estão acontecendo e o que está trazendo a falha, você vê que você está cortando a solução. E isso aí, cara, tem sido assim muito impactante hoje para o dia a dia, quando você começa a incorporar tudo que a empresa está trazendo. A empresa quer. Aí a gente vê pessoas que querem, vamos otimizar o tempo, e eu corto onde não é para cortar. E aí o líder, às vezes, ele não entende a importância dessa entrega e só vê o ganho na redução de tempo de capacitação. E acaba que a gente acaba perdendo em tudo isso por causa dessa parte do líder está sendo influenciado por números assim, eu estou perdendo. E na realidade a gente não está perdendo, a gente está melhorando. Só que na hora de cortar, a gente acaba indo por decisões erradas e cortando no lugar errado. Muito bom, Antônio. Muito bom o seu comentário. Nós temos hoje, o volume de treinamentos hoje, ele é muito grande. Muito, muito, muito grande mesmo. Então, assim, o empregado ele precisa passar por uma gama de capacitações muito grande. E aí eu vi que o segundo tópico aí fala assim, né, considerar somente as necessidades dos líderes. Então, muito, muito até alinhada à fala do Antônio, hoje existe uma questão muito grande com relação a quantitativo, né, e como sanar esse backlog. E aí a parte qualitativa vai ficando um pouco de lado, vai ficando um pouco esquecida. E aí, olha o estímulo que eu acabo dando, né? Eu retiro o empregado, né? Ele tem que fazer um treinamento de trabalho em altura, porque ele exerce atividades em altura. Depois eu retiro esse empregado, porque ele tem que fazer também a NR 35 lá, que é para atender a legislação. Depois eu retiro esse empregado. Então, é um volume tão grande, mas tão grande, que é difícil para ele enxergar o propósito. E aí a questão da capacitação vai caindo essa qualidade, né? Então, assim, eu falo, é um desafio que nós temos, na verdade, porque, assim, fazer o empregado entender que aquilo é importante, mas não levar todo um volume gigantesco, mas sim criar as conexões com aquilo que ele realmente precisa no momento que ele vai executar a atividade. Então, assim, e aí, até fazendo uma pergunta nesse sentido, na sua opinião, Betsy, como que a gente trabalha essa questão do número, do quantitativo e realmente da parte qualitativa durante as capacitações, durante os treinamentos? André, ayúdame un poco, André. Sí. Yo logré comprender solo Sí, algunos. la Sueli habló sobre el número muy común en Brasil, por ejemplo, ¿no? Talvez en Colombia también tiene ese proceso de la lideranza, valorizar la parte de quantitativa, se pode dizer, de muito treinamento
y no la parte cualitativa, enfocado en la calidad. Tienes este punto acá y hoy en Vale, que tienes mucho entrenamiento, mucho. La sacan empleado, colocan en el ambiente de entrenamiento, tienes mucha frecuencia, mas en poco efectividad. Esta es la pregunta, la consulta de Sueli. Ok, yo pienso que es parte de replantear ese plan de formación que hoy tienen las organizaciones y era lo que conecto con lo que hablábamos ahorita del tomar el pedido de todo el mundo. Cuando estamos en el área de recursos humanos, de talento humano, todo el mundo quiere que haya una capacitación para temas que posiblemente no son una capacitación, que se pueden socializar en una reunión o en un documento, que puede ser un instructivo, que puede ser otra forma. Existe la necesidad de poder filtrar esos temas, no todo es formación. Sí. Y hay que hacer unos frentes. Ahorita yo creo que Zuli mencionó algo de trabajo en altura, si le comprendí bien. Sí, exacto. Hay unos temas que uno sabe que son legales, que no podemos omitir, que las empresas tienen que garantizar, porque nos vigila la entidad gubernamental, en fin. Entonces hay que hacerlo. Pero hay otros temas que quitan el espacio a lo verdaderamente importante porque no son capacitaciones y hace que las áreas se saturen con tanta salida de las personas a capacitación, pero pueda que existan otros medios. Y ahí va también el tema de cuáles son las estrategias de formación que estamos usando. No todo tiene que ser presencial. Hoy hay una tendencia muy grande a que pueden haber formaciones virtuales continuas que las personas puedan ir desarrollando a su tiempo, a su medida, y que no tenga que necesariamente sacar a la persona a un espacio presencial. Pero lo importante, Zuli, pienso que es tomar el plan de formación y ver de lo que tienes hoy realmente qué amerita que esté dentro de ese plan de formación y cuál es el objetivo, o sea, a qué le estás impactando. Cuando tú tienes algo que realmente no le impacta nada o no es de cumplimiento legal, créeme que posiblemente no debería estar en el plan de formación. Bueno, Sueli captou. Você vê que a Betsy, ela trouxe aqui até um ponto para reflexão nossa, porque tudo a gente trata como tema de capacitação e, naturalmente, quando a gente fala de capacitação, essa pessoa, às vezes, ela tem que ser sacada do processo e levada para esse ambiente. E, às vezes, a Betsy comentou que nem tudo é capacitação. Às vezes, a gente se resolve ali no dia a dia, num bate-papo ou num DSS junto com o time da liderança, uma reunião, né? Uma instrução de trabalho, né? Então, é reavaliar a condição do conteúdo, né? De treinamento que é hoje especificamente dirigido pela empresa e verificar ponto a ponto e se isso está atendendo o objetivo. Olha, importante que a Bess falou. Tem objetivo? Tem. Qual é a métrica que eu vou utilizar para verificar se está atendendo ao objetivo? Não está dando resultado? Cara, simples. Retira da pauta, né? A gente ter, acho que o caminho é esse, você ter essa formalização, né, porque realmente às vezes a gente aumenta muito o custo e efetivamente cada vez mais a indústria ela tem uma tendência a ser mais enxuta e é difícil para o empregado ser sacado do processo, isso representa custo para a empresa, né? Então, como ela falou, existe um movimento, uma tendência mundial, até para a estruturação de novo de um corpo didático que esteja, às vezes, no plantel, a gente vê isso no Navale também, que está relacionado ao ambiente virtual. Mas acho que é analisar e cada item da pauta de treinamento. Acho que esse é um ponto bacana que a Betsy trouxe para a gente. Boa, Su. Posso agora? André. Opa, Shirley, por favor. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Porque a minha internet aqui ela não é muito boa.
Ih, Estamos travou. sim. Tá. Não, tá sim. Tá. Então tá, vou falar. O que que acontece? Eu acho assim muito bacana é necessário que a liderança, né, ela tenha uma interação com o vou usar chão de fábrica, tá? Sim. E isso contribui quando tem essa sintonia, tem um engajamento, né, eu posso usar esse termo com o chão de fábrica, ela vai trabalhar a segurança psicológica nos colaborados, Uhum. e isso, né, questão de medir o treinamento, porque aí a pessoa ela vai ter maturidade, falar, olha, realmente eu fiz o treinamento, não me sinto preparada e preciso fazer o treinamento novamente, ou não é necessário esse treinamento porque eu consigo executar a atividade, enfim, eu acho que quando tem esse relacionamento, fica muito mais fácil de, Uhum. de atuar, e Sem aí tem dúvida. essa questão da segurança psicológica, que contribui bastante. Então, a liderança ela tem que estar próxima Sim. Da dos base, né? colaboradores. Da base, né? De... Da base, isso. A palavra me fugiu aqui, gente, mas isso tem que estar junto das pessoas que de fato tá ali todos os dias, né? Faz executar suas atividades, entende de como fazer, e muitas das vezes a liderança ela não tem esse olhar assim, como ela tem que olhar no todo, então a determinada atividade ela não consegue assim entender não fugiu a palavra. Não sabe executar assim na íntegra. Então, assim, é Aham. importante saber ouvir, entender dar liberdade para a pessoa que está executando a atividade de opinar, de ter um diálogo aberto e transparente, né? De ter Muito bom. de fato. Isso aí, Shirley, muito bom. Você pegou a veia do que a Betsy comentou aqui, o ponto fundamental da presença marcante da liderança ali para entender realmente a necessidade, né? Muito bom. Betsy? Hola, hola, aquí Ah, estoy. Bueno, bueno. listo, bueno, no, súper, súper, me encanta este espacio, pues porque hay muchas personas que Sim, conocen muy bien del tema y yo creo que todos estamos apasionados por esto de la capacitación, muy, muy interesante. Yo creo que para finalizar esta diapositiva, es recalcarles la importancia de tener mecanismos de seguimiento y de medición de impacto. Creo que eso es sim. a mí personalmente, antes, como tengo ya varios años de estar trabajando en esto, antes uno pues trabajaba por lograr cuántas personas capacité, sí, Uhum. vinieron todas, pero ya quedaba como listo, las capacité y no pasó nada, hubo entrenamiento, sí, hubo entrenamiento, pero si no hay un seguimiento y un acompañamiento y decir, bueno, ¿a qué le estoy Uhum. apuntando? Realmente creo, a mí me ha funcionado muy bien. Y finalmente el tema del presupuesto, creo que a veces las organizaciones no están separando un presupuesto suficiente Uhum. para estos temas de capacitación y entrenamiento. Eh, se desconoce todavía cuánto valor le puede agregar a la organización tener un proceso continuo de capacitación. Entonces, pienso que en la medida en que sea mucho más sensible, va a haber mucho más presupuesto. Obviamente hacer presupuestos aterrizados, no que estén por debajo, muy por encima, sino que realmente le aporten a lo que necesitamos en los equipos. Betsy, eu tive um insight agora aqui, ó. Você, ¿Cómo? um pensamento, voei, né? Estive em outro ambiente. Você falou uma coisa aqui, eu queria propor, de repente, se você pode, assim, compartilhar, porque aqui nesse ambiente virtual tem muitas pessoas que trabalham com treinamento, inclusive. E aí, gente, vocês perceberam na fala da Betsy que muitas vezes a gente considera indicador de treinamento se a pessoa veio treinar, se ela faltou. Isso não pode ser levado só assim, isso não é um indicador de treinamento no âmbito da estratégia da empresa. A ausência de mecanismo de segmento, de medição de impacto, quanto isso está gerando de impacto na operação, lá onde a pessoa atua,
Isso, e para mim, né, acho que vocês perceberam na fala da Betsy aqui que isso é um erro comum do plano que envolve o planejamento de capacitação, tá? É um erro comum das empresas, não ter, não ter mecanismos suficientes que medem isso, tá? O impacto do treinamento. Não dá para chamar de indicador suficiente, somente considerar número de pessoas treinadas, se a pessoa faltou, De isso não, acuerdo. né? É Nos muito pouco, né? quedamos allí y no le estamos dando el valor a lo que Exato. realmente tiene un entrenamiento, una Ô capacitación. Betsy, você tem, talvez em outro momento, tienes um outro momento, poder compartilhar comigo para que possa enviar o arquivo ou a apresentação sobre estes mecanismos, algum exemplo, algum benchmark, alguma referência para eu poder compartilhar? Se tienes, eu acredito que seria e ajudar muito, muito as pessoas acá. Claro, claro que sí, Andy, claro que sí. Y lo podemos seguir socializando sin problema. Sim, pronto. Tá vendo, gente? Aí, por isso que é bom esse Ikigai, né? Ikigai, sí. Perfecto, yo creo que podemos continuar para ya ir Sim, cerrando, André, de mi sim. parte. Digamos que, bueno, esto es, yo creo que ya los conocemos, lo traje Uhum, para cerrar, pero es hacer la sensibilización de que hay muchas formas de capacitar hoy, de sim, entrenar. Hablábamos de la capacitación presencial, pero no es la única. Hoy las tendencias nos llevan a pensar en e-learning, en tener formación virtual. Hoy hay grandes retos para que las personas igual. Creo que incluso la pandemia fue el mejor escenario para sim. demostrarnos que nos podemos conectar desde cualquier lugar del mundo. Aquí está la prueba, ustedes están en Brasil, Sim. yo estoy en Colombia, y podemos hacer muchas cosas de manera virtual. Muito Está la bom. capacitación por vía observación, es decir, yo puedo observar a otras personas haciendo el rol, eso también es fundamental, no necesariamente es hacer entrenamientos magistrales, en la medida en que haya práctica, en que haya observación, yo veo al otro, él me ve a mí, puede sacar mucho valor. El coaching, ese espacio que hablábamos al principio de reflexionar, de conversar, de identificar esas oportunidades de mejora, de lograr que las personas logren identificar en qué deben trabajar, porque no siempre el proceso debe ser en una vía. Los procesos de entrenamiento tienen que ser de 2 vías para que las personas también puedan identificar desde su interior cuáles son esas brechas o esos temas en los que deben trabajar. Y las actividades grupales, pues que ya todas las conocemos, Uhum. es decir, que hayan juegos de roles y demás. Yo quiero contarles que en Colombia el área de capacitación ha venido tomando mucha fuerza. Grandes compañías hoy ya ven la importancia de este tema en las organizaciones para lograr sus objetivos, para lograr mejores resultados. Hay un gran reto con mejorar los métodos. O sea, ya hoy sabemos que es necesario, pero estamos en el camino de mejorar los métodos, en hacerlo mejor. Sim. Incluso ya se empieza a hablar de conceptos, o ya hay empresas que hoy trabajan bajo el concepto universidad corporativa, y es tener al interior de la organización una estructura muy interesante y muy grande donde las personas se desarrollan al interior de las organizaciones. Sim. Entonces, ¿dónde está hoy un reto gigante como país? En las pequeñas empresas que no cuentan con los recursos, pero que hoy precisamente desde las instituciones estatales se está haciendo mucho para poder también preparar a las personas de pequeñas empresas. Entonces, bueno, yo creo que ahí quería como compartirles esa parte. Creo que para finalizar hay una frase, André, esto es importante, cuando inviertes en capacitación consigues un capital humano poderoso para la compañía. Creo que es Uhum. una inyección y con esto debemos conectar a los líderes de las organizaciones.
porque nos puede llevar no solo a lograr muy buenos resultados, sino a mejorar procesos de selección, porque en la medida en que tengo personal preparado al interior de la organización, tengo personas que pueden ir cubriendo y siendo sucesores de posiciones mucho más estratégicas. Listo, Andrés, esta es mi presentación. No sé si hay preguntas o comentarios. Para mí ha sido un gusto estar aqui com vocês. Bueno, parabéns, Beth. Obrigado aí pela apresentação. Gente, algum comentário? Alguém quer comentar alguma coisa? Primeiramente, deu vontade muito de aprender espanhol, né? É bonito de ver mesmo. E agradecer a Betsy aí, né, a disponibilidade dela para apresentar, assim, quando você trouxe lá que aqui só tem pessoas que gostam, né, que são fãs de capacitação, realmente você tem toda a razão, né? A gente, desde quando eu comecei na empresa, eu sempre acreditei que não tem como você operacionalizar qualquer processo produtivo hoje em qualquer empresa sem ter pessoas capacitadas, né? Eu não sei se é uma realidade da Colômbia, né? No Brasil, a nossa educação, ao longo dos anos, ela foi muito precarizada, né? E assim, em todos os níveis, né? Desde do ensino fundamental até mesmo o ensino acadêmico, né? Nas universidades, né? Então, assim, a gente recebe uma mão de obra hoje nas empresas com algum déficit, né, de capacitação, de conhecimento, de habilidades. E não sei se você sabe também, no Brasil a gente tem um fator cultural que tem um peso, né, muito relevante, assim, que o brasileiro ele tem aversão por seguir método, né, por seguir padrão. O brasileiro tem, a gente até faz algumas piadas aqui entre a gente, né, que a gente não tem nem o hábito de ler um manual, por exemplo, de uma televisão que a gente compra, né? Então, assim, não é possível mesmo você ter hoje em qualquer empresa, de qualquer ramo, né? Por maior ou menor que seja essa empresa, não tem como você ter estabilidade nos processos se você não tiver pessoas capacitadas, sabe? Então, agradecer você aí a sua disponibilidade. A gente sabe que é muito coração, né? Quando a gente vem para apresentar algo, né? E apresentar um pouco do que a gente conhece. E aí, é isso, tá? Obrigado aí. Gracias, né? Gracias. Gracias, gracias. También les puedo dar clases de español. No, Tiago, es con mucho gusto para todos, con mucho cariño. De verdad que, bueno, André les contó, pues estamos haciendo una amistad muy bonita y en lo que yo pueda también apoyarles y acompañarles, porque sobre todo también está mi interés de poder aprender de todos ustedes también. Muchas gracias. Eu vou evitá-la muito mais vezes, né, para participar do evento Ikigai. De acuerdo. E fica à vontade para compartilhar com outras pessoas também de seu país. Claro que sim, claro que sim. Gente, mais alguém quer compartilhar a impressão? Gostaram do tema? Você vê a importância que tem a liderança, né? Acho que esse é um recado, né, que me chama muita atenção, a importância da liderança para esse processo de capacitação, não tornar a capacitação só um meio, mas mirar no resultado da empresa, né? E olhar para o benefício que isso gera em relação à própria vida do empregado, né? O bem-estar, satisfação, o empoderamento, ele se sentir protagonista, né? Efetivamente. Assim, e uma coisa que a gente tem percebido também, assim, quando a empresa começou a investir mais em treinamento e capacitação, isso melhorou, de certa forma, os
os indicadores de segurança e performance, sabe? E isso já é percebido. Eu trago 2 cases de sucesso assim para vocês. Por exemplo, Itabira, de 2020 para cá, coincidentemente, foi quando a gente implementou a iniciativa de dojos aqui. De 2020 para cá, a gente reduziu substancialmente, aí, significativamente, as taxas de afastamento por acidente de trabalho, né? Que legal. E outro case de sucesso, a gente tem 2 frotas de equipamentos de operação de mina, que são perfuratrizes e caminhões fora de estrada. A Beth está convidada para conhecer a mineração, tá, Beth? Essas 2 frotas hoje, os indicadores de performance hoje são benchmarking global, né? Ou seja, perfuratriz tem os melhores indicadores de disponibilidade física e MTBF, e caminhões já está há 26 meses consecutivo atingindo a disponibilidade física. Aí, assim, isso é só os esforços lá da manutenção dos equipamentos? Eu imagino que não. Eu imagino que a capacitação, os treinamentos contribuiu muito para encorpar aí esses indicadores, né? Eu estou vendo o chat aqui da reunião, estou vendo o comentário do Bernardo Batalha, né? O meu grande amigo Batalha. Fala, Andrezão. Lá de Beleza, São mano? Luís. Muito Como é que bom. você tá? Olá, Tudo Beth. jóia? Boa noite. Hola, Bernardo. Bernardo, eu concordo com você, tá? O interessante aí do seu comentário às vezes a gente deixa passar essa questão da padronização do processo em termos de instrução de trabalho, né? E é uma das melhores ferramentas que a indústria tem para capacitar pessoas, cara. E não só a instrução, mas o poder que ela tem no sentido de fazer com que todas as pessoas trabalhem e caminhem no mesmo sentido, né, cara? Eu acho, essa complementando boa noite a todos e todas, Boa né? noite. Complementando o comentário que eu fiz no chat, a gente ainda tem um plano de capacitação, né? Tem as trilhas, tem o dojo, tem uma série de situações aí que a gente proporciona para os nossos times. E aí, às vezes, a gente ainda constantemente se depara com retrabalhos, com improdutividade na frente de serviço, né? Na frente da manutenção, né? Eu trabalho lá no girador de vagões aí, para quem não conhece, manutenção. E assim, uma coisa que eu vejo muito pouco ainda aqui na Vale, assim, pouco explorado, né? Eu tô há 13 anos aqui na Vale, são as lições de um ponto, são as instruções de trabalho na frente de serviço, né? A gente fala muito dos PROs, né? Que são os procedimentos, mas a gente ainda, assim, quando eu trabalhava, né, em outros ambientes, na cervejaria, indústria de bebida, a gente trabalhava muito com lição de um ponto. Então, literalmente, o trabalho era padronizado, sabe? E tem um poder muito fantástico, porque é uma forma de treinar, né? Você tem ali um tutor, um orientador, né? Eu vi aqui que tem alguns orientadores aqui. E essa disseminação do treinamento, ela vai acontecendo de uma forma naturalizada. Hoje a gente ainda não tem isso bem difundido, né, nos nossos ambientes. A gente tem muitos PROs, tem as OMs, né, que tem um passo a passo, mas a gente ainda não tem as instruções de trabalho de uma maneira bem difundida. Eu acredito muito nelas, elas são simplificadas e elas têm um poder muito grande de padronizar a tarefa. Porque geralmente as instruções de trabalho quem faz são os empregados que estão executando. Esse que é o grande lance, né? Quer um exemplo, Bernardo? Recentemente eu comprei uma cama para as crianças e aí não tive treinamento nenhum, só tive um procedimento ali passo a passo. E aí você vai seguindo aquilo, cara, aquilo já é um treinamento. Se me der outra na mão, eu monto rapidinho. E tá montado, né? E tá montado, cara, tá lá. É isso. Às vezes a gente sofistica muito o modelo, Exato. incorre
a gente não para, eu concordei muito com o slide que a Beth mostrou, né? Às vezes a gente, como gestor, quer dizer o que tem que ser feito. Na realidade, quem tem que dizer para a gente é quem faz, né? A gente vai dar o método, vai acompanhar, vai validar tecnicamente alguma coisa ou outra, segurança e tal, mas a melhor forma de fazer, quem sabe, é quem está com a ferramenta na mão. Exato. E aí, pegando a fala aí do Bernardo, eu acho assim, por isso que eu falo que a liderança tem que estar junto ali, porque assim, é uma forma até de contribuir com a motivação, né? Uhum. E empoderar as pessoas, olha, o processo é seu, cuide, isso aqui é seu. Então, assim, se você não está entendendo, né, fazer com que a pessoa procure formas de executar a sua atividade, se não conseguiu entender, chamar o líder e falar, olha, eu não consegui entender, por mais que tenha aqui o PRO, fui eu que, mas eu não estou conseguindo entender, me ajuda, sabe? Ter esse diálogo aberto e o líder ele empoderar as pessoas. Porque eu Exato. acredito que quando a pessoa está empoderada, ela sente dona do processo, ela vai fazer, ela vai executar o seu processo assim lindamente. Muito bom. Bom, gente, nós estamos encerrando aqui. Quero agradecer a participação de todos, tá? Todos aí que né, tiveram com a gente de forma voluntária. Betsy, meu agradecimento especial a você que atendeu aí tão prontamente nosso convite, né? Saludos cordiais, muito gusto, né? De você ter tido essa paciência de ouvir em português e tentar compreender do seu jeito. Eu vi que você saiu muito bem. Né? Parabéns aí por transmitir seu conhecimento e fica o convite para você também poder participar futuramente de novos encontros com a gente aqui, tá? Agora são todas as quintas-feiras da primeira semana de cada mês, tá? Em jueves. Então, todas as quintas, na nossa primeira quinta do mês, às 19 horas, a gente vai fazer essa alteração no horário para poder ter mais flexibilidade porque muitas pessoas estão na transição de retorno aos seus lares, de suas casas, né? E aí vai facilitar para todos. Então, meu agradecimento a Betsy, muito obrigado por aceitar o convite e transmitir esse conhecimento que é rico, né? É muito peculiar, muito rico, muito latente, a gente percebe isso nas suas falas. Betsy, obrigado. Gracias. Muchas gracias. A ustedes por la invitación, André. Para mí es un gusto, siempre. Muchas gracias. E estão todos invitados para ir para a Colômbia, tá, gente? Fiquem à vontade. Aquí los espero. Estoy en Barranquilla, la tierra de Shakira. A terra de Shakira. Terra da Shakira. Olha, que legal. Muy bienvenidos. Muito gosto. Gente, muito obrigado aí pela participação de todos. André, não esquece da foto, André. Vamos divulgar. Gente. Vamos lá, boa, Sueli. Tá vendo? Por isso que é importante ter vocês aqui. Vamos abrir a câmera para a gente fazer a nossa foto. E para a gente fazer a foto tem que falar muitas gracias. Muitas gracias. A gente sorriu, hein, Thiago? Funcionou, hein? Agradeceu e sorriu ao mesmo tempo. Muitas graças. Deixa eu procurar aqui a exibição. Qual é o modelo que vocês querem hoje? Eu gosto da aeronave, gente, mas vocês podem escolher outro também. Pode escolher qualquer um aí. Vocês não estão vendo minha tela, né? Então? Eu não estou. Eu não estou, não. Deixa eu compartilhar. Calma aí que eu vou voltar lá para vocês verem. Ó. Tobias fez a barba hoje só para tirar essa foto aí, viu? Rapaz, pronto. Isso foi hoje mesmo, tá? Eu tô falando. Estão todos aí? Pronto, cadê? Pô, tá faltando gente aqui, eu tô contando, ó. Tem que abrir. Tem que abrir a câmera aí. Cadê o Bernardo? Eu tô tirando foto aqui, já vou colocar no chat. Gente, muito obrigado pela participação de... Oh, calma aí, Bernardo entrou. Vamos tirar outra. Vamos lá. Legal. Pronto. Show de bola, gente. Fantástico. Valeu, gente. Obrigada. Muito obrigado. Ótima noite para vocês. Betsy, obrigado.
Con gusto. Se cuidan. Feliz noche. Chao. Tchau, tchau. Chao, chao. Tchau, gente. Tchau. Descobri Tchau, mais tchau, um gente. sobrenome forte na Vale aí, André. Bernardo Batalha, Rodrigo Perfeito, Fernando Capaz. Só tem sobrenome forte aí. Só tem mercadoria, né, velho? Valeu. Valeu, gente. Um abraço aí. Gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Vou aprender espanhol aí. Isso. Valeu, gente. Valeu.